Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo, começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. E hoje nós teremos a terceira parte de uma entrevista que eu fiz com o Fábio Madia. Fábio é uma pessoa de extrema competência na questão de gestão de marcas globais, mas não só isso. Ele é o CEO de um grupo de empresas que trabalha dentro do ambiente do marketing, incluindo até uma escola, uma universidade para desenvolvimento profissional. Pois bem, na primeira semana e na segunda, nós desenvolvemos esse assunto das marcas globais e encerramos na semana passada, quando ele falava da questão de internacionalização, ou seja, quando uma empresa quer levar a sua marca para outros mercados internacionais. Agora, nós vamos retomar essa conversa através de uma pergunta muito simples que eu fiz. Como é que eles na empresa trabalham quando são levados a trabalhar com empresas públicas ou privadas, e daí a conversa tomou outro rumo. Vejam que interessante. No final, eu volto para as palavras de encerramento. Vocês aqui trabalham com empresas públicas, pelo menos, mesmo que sejam estatais? Não? Porque se eu te perguntar se você vê alguma diferença na maneira de gerir a marca entre uma empresa privada típica e uma empresa que de alguma forma tem participação de capital público. Eu vou fazer agora minha última pergunta. Em geral, quando eu faço essa pergunta, todo mundo diz assim, não sei, mas já estou te adiantando. Portanto, o que explicaria, na sua visão, que as agências que fazem o valuation tenham resultados tão díspares uma da outra? Ou seja... Metodologia. Cada uma tem a sua metodologia, né? Porque, na verdade... E aí a pergunta nasce do seguinte: se eu quero, por exemplo, hoje ter uma ideia, quanto é que vale a marca Coca-Cola, do etc., eu posso pegar Brand Finance, Interbrand, Brand Z, etc. Só que os valores são muito diferentes. Eu não estou nem me preocupando muito na ordem, se é primeiro, segundo, mas estou dizendo na grandeza do valor. Sim. E aí, em que eu acredito? Faz uma média, na verdade. Você não pode acreditar em nenhuma delas, porque as metodologias são um pouco diferentes umas das outras. E, como eu te falei, lá atrás tinha uma empresa que fazia, que eu acho que era a Interbrand. Hoje você deve ter no mínimo umas 5 empresas que fazem no mundo, cada uma com a sua metodologia, a sua visão. Eu verdadeiramente não acho que tem a visão mais certa nesse processo. Eu acho que se você quer ser o mais justo possível, você faz uma média entre elas e aí talvez você... E aonde que essas metodologias, digamos, são tão diferentes que na sua visão, são tão diferentes que geram esses resultados diferentes? O que elas uma faz e a outra não faz, por exemplo? Porque ali é uma equação, na verdade, não são equações iguais, né? São equações diferentes. Então, muda o fator fator multiplicador, muda a importância no equity, por exemplo, dos stakeholders. Tem variáveis nessa equação que mudam de uma para outra, porque é a visão da empresa com relação ao que é o valuation mais correto. Por isso que eu falo, você adotar, pegue as 3 principais e tire uma média. Eu acho que é a forma mais, talvez, correta de você chegar no valor da tua marca, porque não são absolutamente exatos, né? A gente tem o Ibope, que mede a audiência, mas não mede a audiência do break comercial, ele mede a audiência do programa, são coisas completamente diferentes. E agora tem a GFK que também está entrando no Brasil. As metodologias são diferentes,
Aí você começa a falar, mas qual que está certo e qual que está errado? Se você vai usar o Google Analytics para fazer análise do teu site, ou se é um agente maior vai usar um Omniture da Adobe para fazer, os dados também vão dar pequenas diferenças. E qual é o certo e o errado? Ou você fala, puta, eu acredito nessa empresa, vai lá de olho fechado, ou cria uma média e trabalha a partir da média. É mais ou menos como pesquisa eleitoral, né? É exatamente isso. Porque a pesquisa eleitoral, digamos assim, a metodologia ela não é tão diferente, né, na pesquisa. Sim. O que acaba acontecendo é que uma amostra é diferente da outra, alguma forma de abordagem pode ser diferente em função do treinamento. Eu acho que a diferença maior talvez esteja não só no número em si, mas na capacidade de análise e colocada, empregada naqueles números. A gente ainda fez na segunda-feira uma palestra para a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado. E a gente falava muito isso na palestra, né? Que de alguma forma elas todas venderam sempre os dados e entregavam embutido ali uma análise de inteligência. Que bem na verdade eu participei de várias apresentações de pesquisa, era um momento que o cara vai, diz logo o dado, aí diz quanto eu cresci, não cresci, a resposta e para com esse blá blá blá. Porque elas não souberam criar valor com a capacidade analítica dela. Hoje em dia a gente está num momento completamente diferente, no mundo onde os dados, ou boa parte dos dados, estão disponíveis. Eu falei, né, que o novo pesquisador, na verdade, é um algoritmo, ele não é mais uma pessoa. O algoritmo que vai lá nas nuvens, traz o que tem de dados relevante, só que se você não tiver uma capacidade de inteligência analítica em cima daqueles dados, você não vai conseguir transformar aquelas pedras efetivamente em ouro. Você não vai fazer daqueles dados efetivamente uma informação que tem a capacidade de mudar o teu negócio. Então, quanto vale a marca? Vale efetivamente o equity, a equação que você vai fazer, a média delas, mas muito mais do que isso é a tua visão com relação ao que você pode fazer com aquela marca. Então, se eu vou comprar uma marca, que eu estava te falando lá atrás, eu vou comprar porque eu sei o que eu posso fazer com aquela marca. Eu vou tentar comprar ela o mais barato que eu conseguir naturalmente, porque é uma relação de compra e venda. Mas eu tenho muito claro o que eu quero fazer com aquela marca. Então, eu acho que é e dentro dessa lógica de tudo que a gente comentou, quando se fala em uma empresa para o mercado novo, você tem sentido em contatos com seus clientes, tem sentido que o gestor das marcas ele tem uma capacidade de analisar caso a caso, estrategicamente, o que esta nova ação representa no meu processo atual de gestão de marca? Em outras palavras, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que investir em algum tipo de ação diferenciada para poder adequar esta relação da minha marca com o mercado? Você tem sentido que as pessoas têm feito isso? Ou a empresa muitas vezes tem se deslocado para um outro mercado e tem se desfocado dessa questão de como a marca influencia? Acho que alguns anos atrás o processo natural era você querer ignorar essa necessidade e partir do que é aquela marca naquela região de origem dela e tentar a força de fazer com que o mercado se adapte à visão daquela marca. Só que acho que hoje as empresas mais do que entenderam que o global e o regional andam de mãos dadas, né? Ainda que seja o global Brasil e o regional uma cidade, uma região aqui, essas coisas funcionam absolutamente de mão dada, né? Você vai ter globalmente a visão, a essência, a filosofia daquela empresa, mas o comportamento dela regional tem que ser naturalmente adaptável, né? Porque senão sua capacidade de performance é muito pequena, até para você construir um equity lá na frente que seja comum. Na realidade, a consistência, que é uma palavra que você usou várias vezes, a consistência depende da adequação. Acho que a consistência depende. Acho que o melhor exemplo disso que eu estou te falando é o Whole Foods, que é uma rede de supermercados americana. O que ela faz? Se ela quer ir para uma região, ela vai identificar dentro do mix de produto delas, ela tem um percentual lá que tem que ser produtos daquela região. Então ela vai identificar quem são os potenciais fornecedores que estão até X milhas ou quilômetros daquele supermercado que podem entregar, vai visitar, vai entender se eles estão capacitados, se eles estão informatizados, se eles têm os princípios mínimos exigidos de limpeza, de processual,
Se não tiverem, muitas vezes eles ajudam, até financeiramente, a capacitar, porque eles sabem que esse modelo depende muito. Para ela conseguir manter a imagem dela de uma rede de supermercado, de produtos saudáveis, né? Se ela não fizer isso aqui, ela não dá consistência para o equity dela aqui. Então, para mim, o melhor exemplo de quem entendeu a importância de ter uma visão global com ações absolutamente regional. E a regional não é regional um país, é micro-região. Ela vai naquela região específica daquela cidade. Então, sei lá, o cara vai para Sorocaba, ele vai fazer um mapeamento em Sorocaba, de quem são esses potenciais fornecedores que ficam em Sorocaba. Vai ajudar eles a se estruturar, a se preparar e capacitar. Por determinado momento onde ele vai abrir o supermercado, essa cadeia já está pronta e já está funcionando, resolvida. E aí isso a gente poderia expandir, no caso de uma marca global, expandir isso a ações específicas até em vários países. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que talvez esse é o desafio. As facilidades e as dificuldades de cada país. Quero vir para o Brasil, então, primeiro, o Brasil é gigantesco, né? Vamos entender o Brasil, vamos entender aonde eu tenho que efetivamente estar, vamos entender a logística daquele país, no nosso caso aqui é absolutamente maluco, vamos entender. Depois disso tudo nasce literalmente um business plan. Então, primeiro vamos entender se financeiramente é ou não é um bom negócio ir para aquele país. E se eu for, o quão antes eu tenho que chegar para estruturar todas as coisas que decorrem da característica daquele país para que eu tenha uma boa performance. Não só de equity, mas como de value também, né? Para que eu tenha um retorno financeiro em cima dessa investida. Bom, eu queria agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção, e até a última pergunta que todo entrevistador sempre faz: você teria alguma coisa a acrescentar, algum comentário adicional a fazer, que de alguma maneira veio ao longo da entrevista? Tem algum tipo de contribuição a mais que você imagina que seja interessante? Eu acho que a gente vive neste exato momento já uma nova fase da globalização e da internacionalização. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse processo. A gente aprendeu muito, eu lembro lá atrás como era fazer gestão de comunicação de marca, de marcas globais internacionais, e era isso mesmo. Eu tive que lançar no Brasil uma marca chamada Avaya, que era uma subsidiária, um braço de ex-dissidentes da Lucent Technologies. A gente falava, essa marca não funciona. Ah, não, mas a Avaya tem que ser a Avaya. Ou seja, o nosso poder de devolutiva não era que a marca tinha que mudar, mas eles tinham que entender que se o Brasil era um mercado importante para eles, se eles tinham interesse de crescer aqui, que pelo menos a comunicação deles deveria facilitar o processo de compreensão com relação a essa marca. E a gente não conseguiu lá. No final, a gente acabou perdendo. Veio-se uma marca globalizada. E, obviamente, o processo para você fazer essa globalização é mais difícil, ele é mais duro. Eu já sinto hoje que as marcas estão completamente com uma atitude diferente, né? Acho que elas têm uma visão bem clara que para que elas se performem bem, elas têm que ter essa capacidade. O que elas ainda não têm é velocidade. Elas ainda não conseguem ter velocidade de resposta, porque as decisões ainda, as grandes decisões decorrem do headquarter dos Estados Unidos, em Londres, onde quer que seja, e esse processo, elas ainda tomam um baile das marcas nacionais, né? Então você pega, sei lá, o território de produtos para beleza. Como é que uma Miele, uma marca nacional, conseguiu crescer tanto em cima do Unilever e do uma Procter? Na velocidade de adaptação de resposta que ela tem. Porque ela vê uma oportunidade de mercado, o dono está ali sentadinho na cadeira, vamos fazer, vamos. Para ela lançar um produto novo, ela vai levar poucos meses. A Lever, até lançar um produto novo, faz pesquisa de mercado, analisa o hábito do consumidor, faz na região, porque você não pode fazer só para o Brasil, então você tem que fazer para a região inteira. Aí essa pesquisa quem que vai fazer? O Brasil é a Argentina? A Argentina vai para a Argentina, faz esse grupo, volta, analisa aqui, manda para lá, ela analisa, faz uma série de perguntas, faz um outro grupo para responder essas. A gente não tem mais essa velocidade. Então, eu acho que o próximo desafio nesse processo é a agilidade. As grandes empresas mundiais, elas têm centros de pesquisa e tecnologia, inovação, está tudo nesse pacote de inovação, e isso muitas vezes é centralizado. Às vezes tem até mais de um centro de pesquisa, mas é sempre em grandes centros, países mais adiantados.
Você, eu falei que aquela era a última pergunta, mas agora pelo que você falou, você acha que essas inovações que as grandes marcas têm, elas têm sido trazidas de uma maneira adequada, no sentido de adequação aos países? Ou você acha que ainda está faltando algum tipo de comunicação, de ajuste entre trazer as inovações que são criadas para adaptar em cada país, em prol da imagem da marca? Eu acho que a gente falou muito de evolução, de globalização sobre aspectos de marca, mas a inovação não tem dele. A inovação são poucas empresas no mundo hoje que de fato fazem inovação acontecer. Não dá para você estar outro dia com aquela que é uma das grandes empresas inovadoras do mundo, que é a GE. Então eles estão lá dos executivos da GE, contaram como é que é todo o processo, que as áreas podem falar entre si, que mundialmente os países também têm voz, têm possibilidade no processo de inovação. E eu perguntei para eles assim, e os fornecedores, eles podem contribuir nesse processo? E o potencial cliente, ele pode contribuir? E os diversos engenheiros aposentados no mundo que têm uma competência técnica brutal, eles podem contribuir? Eles contribuem porque tem que formar fornecedor. Não é disso que eu estou falando. Não é do teu fornecedor que vai virar que está naturalmente integrado no projeto, que ele precisa saber como é que ele tem que fazer a peça para encaixar é disso que eu estou falando, com inovação. Momento zero, o produto está na prancheta e a gente chama cabeças multidisciplinares para pensar, não da região, no mundo. E a resposta foi não. Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente ainda está muito longe de transformar o processo de inovação numa coisa efetivamente colaborativa e global. Eu acho que aí a gente ainda tem muito que percorrer. O que você então vê que hoje ainda acontece são novas features que acabam sendo implementadas e não deixa de ser alguma inovação, mas ela está dentro de uma adequação básica. Você faz uma adequação básica, né? Que nem fazia lá atrás que margarina no Nordeste tem que ter mais sal. Aí você coloca nos produtos que vão para lá 20% mais sal, ponto. Isso não é inovação, né? Isso não é adaptação, isso é obrigação. Você não vai vender o produto lá na ponta, é tão simples quanto isso. Falando de inovação mesmo. E aí não, eu acho que ainda falta muito. Tá ok. Pois bem, com esse tá ok, eu encerrei ali a conversa com o Fábio Madia. Depois é claro que a gente teve um cafezinho ali onde outros assuntos relativos à gestão de marca ainda acabaram sendo base de um bom bate-papo. Mas aquilo que foi gravado eu reproduzi em 3 semanas, hoje aqui encerrando essa conversa com o Fábio, e sempre prometendo para vocês trazer mais referências, trazer mais outros profissionais de alta qualidade, de alta competência, sempre discutindo assuntos do interesse de vocês ouvintes, do interesse daqueles que lidam com gestão de empresas, lideranças e também coaches, mentores e também profissionais de todos os níveis que de alguma forma podem agregar o conteúdo das entrevistas ao seu cotidiano de trabalho. Ficam aqui vocês convidados mais uma vez a acompanharem não só aqui os encontros inteligentes, mas também os outros espaços da rádio e acompanharem também as postagens que são regularmente apresentadas na plataforma Cloud Coaching. Um grande abraço para vocês todos e até a semana que vem. Um grande abraço, lembrando que na semana que vem nós vamos ter um outro entrevistado e vocês não podem perder. Até mais. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas.
aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.